Eu tô na tua casa hoje e você tá na minha. E aqui na cozinha comigo, o professor Ricardo Bento, da Hospital das Clínicas, especialista em otorrino. Nós vamos falar mais um pouco sobre surdez. Ouviu? Surdez, tá? Bento, tem duas perguntas aqui, acho que uma completa a outra. Uma pergunta é: toda surdez tem cura? E a outra pergunta é: quem nasce surdo, cura? Tem cura? Então, a pergunta é fácil de responder, porque praticamente 100% das surdezes tem cura, tá? Porque depende, por exemplo, se uma criança nasce surda e a surdez é a primeira doença congênita em incidência. Então, por exemplo, por isso que hoje tem uma lei que toda criança que nasce na maternidade é obrigada a fazer um teste que chama teste da orelhinha. Igual tem o teste do pezinho, né, que todo mundo já conhecia, para medir a fenilcetonúria, aquele negócio, você tem o teste da orelhinha. O teste da orelhinha, ele vai fazer se a criança escuta ou não, se passa ou não. Tá? Como é esse teste da orelhinha? É um aparelho, um equipamento que é comprado, é mais ou menos simples, mas é simples de fazer, qualquer pessoa pode fazer. Qualquer treinado, lógico, um atendente de enfermagem, uma enfermeira, uma fonoaudióloga, o médico, é encostar dentro de uma sondinha aqui dentro do ouvido. Fazer um barulhinho. E ele faz um negócio que ele capta se o ouvido escutou ou não. Aqui o ouvido responde, né? Responde. Tá. Então, que chama emissões otoacústicas, quer dizer, ele mede a emissão otoacústica do ouvido, tá? E aí, com isso, você... Não que ela é 100%, porque às vezes a criança não passa, tem algum motivo de o ouvido estar tampado e tal, mas depois, se não passa, tem que repetir obrigatoriamente depois de 15 dias para checar, tá? Bom, então isso é obrigatório. Por quê? Porque uma a cada 1000 crianças nascidas tem um problema de audição. Você vê que a incidência não é pequena. Da fenilcetonúria é um cada 20 mil. Sei lá, é muito mais, entendeu? Então, e já tem esse teste há muito tempo. E ele mede surdez total ou níveis de surdez? Ele sabe se escuta ou não. Tá, só isso. Só isso, tá? E também, às vezes a pessoa também não passa, mas não é que ela tem uma surdez total. Depois, na hora que for fazer, quando não passa, daí vai fazer testes mais profundos para saber, né? E aí o que acontece? Você tem que começar a tratar o mais rápido possível. É a mesma história da cóclea. Exatamente, é a mesma história do cérebro. A célula morre, não é ela para de... Não, aí já é o problema assim, se você não ficar... Ele não desenvolve a cognição. Rapaz, não é nem a cóclea, ele não sabe que ele tem que ouvir. Não desenvolve lá. Então o que acontece? Não aprende a falar, a criança não aprende a falar. Caramba. Não fala, então, porque o mudo, ele é mudo porque não escuta. Tá? Ele não aprendeu Corda a falar. Vocal, quase, eu acho que é muito difícil o cara não ter, né? É raríssimo, aí é uma coisa muito rara. Estou falando, se é mudo é porque não escutou, não aprendeu a falar, tá? Então você tem que tratar imediatamente. Então colocar já aparelho de audição no bebê. O aparelho, o tratamento, ou fazer o implante coclear, tá. Que é a grande mágica, né? Uma das grandes mágicas da medicina, uma das grandes descobertas da medicina, porque é a única prótese sensorial que nós temos. Eu, a convite do professor, hoje de manhã, fui assistir uma cirurgia de implante coclear lá no Hospital das Clínicas. Exatamente. Então, você tem, por exemplo, um monte de prótese hoje, não tem? De joelho, de quadril, tem marca-passo cardíaco. Isso tudo é prótese mecânica e eletrônica. A prótese, o implante coclear é um computador que substitui o ouvido e ele faz o que o ouvido faz. Ele capta o som, transforma em energia elétrica e estimula o nervo auditivo que leva lá para o cérebro. Quer dizer, o cara só não vai ouvir se ele não tiver nervo auditivo chegando ali. Isso mas existe. Tem um outro também para esse caso. Não tem nervo também. Então, caramba. Só que é mais raro acontecer isso, tá? Mas e também durante a vida a pessoa que perde, só que o implante coclear é para quem perdeu a audição total ou que nasceu sem, que não adianta colocar um aparelho que amplifica. Porque se você não tem nada, não adianta amplificar. Então o implante é para isso,
tá? E é uma das maravilhas. Eu peguei a época que não tinha implante. Então você chegava uma criança e tinha que falar para a mãe, olha, não temos o que fazer. Aí vai treinar o quê? Leitura labial, sinais. Vai treinar os sinais, as libras, etc. e tal. Não que seja ruim a pessoa aprender a libra, eu acho que ótimo você ter uma leitura de sinal, porque também desenvolve cognição, você aprender a se comunicar com libras. Mas, obviamente, que no mundo moderno é muito melhor você conseguir oralizar, né? Quer dizer, aprender a falar, do que você ter só a libras. Né? Porque você não vai comprar na padaria um pãozinho e se comunicar em libras com o balconista, porque ele não sabe. Você vai balbuciar, gemer ali. Exatamente. Né? Então, quer dizer, e por isso que é importante escutar. Sim. Agora, é importante também lá ter a cultura da libras, tem várias comunidades. É comunicação, né? É a história que a gente está falando ninguém é de fazer bem para a cabeça. Libras, né? Mas eu acho que tem que ter a leitura multimodal, quer dizer, a comunicação multimodal, sim, porque a coisa mais importante na comunicação humana é a audição, para você poder se comunicar, né? E hoje tudo é ligado, então você é rádio, é televisão, é celular, então quer dizer, hoje a gente vive num mundo de audição, de visão, de um monte de estímulos, né? Bom, então, como a gente estava falando, tem na criança, aí tem um monte de coisa que causa na criança, virose, a mãe que teve rubéola na gravidez, doenças congênitas mesmo, malformações da cóclea, etc e tal, que aí vai fazer o diagnóstico e já vai fazer o implante cedo, entre 6 meses a 1 ano é o ideal para fazer um implante, tá? Tem tamanho diferente? Ou esse implante vai acompanhar a criança para o resto da vida? O resto da vida. O que faz quando nasce? Não pode ser o resto da vida, né? Porque uma criança que vai viver 90 anos, 100 anos, lógico que um equipamento eletrônico pode ser que lá na frente ele vai ter que trocar, né? Mas assim, eu tenho pacientes com 30 anos. Eu fui o primeiro cara que fez implante no Hospital das Clínicas aqui no Brasil. E assim, isso foi em 1986, está fazendo 40 anos esse ano, tá? Fez agora, foi em janeiro, eu me lembro, foi em janeiro de 1986. E aí tem pacientes que têm já há 30 anos. Tá com aquele aparelho. Eu não sei se esse especificamente mas eu digo, tem pacientes que estão há 30 anos. O grupo do Hospital das Clínicas, nós temos 3.000 implantes já, tá? É um dos maiores grupos do mundo de tratamento de surdez, né? Aqui no HC. Bom, então, aí depois tem aquelas que você desenvolve durante a vida. Então você tem trauma acústico, que a gente já falou, tem a idade, que a gente chama de presbiacusia, né? Que é a presbiopia do ouvido. É a presbiopia do ouvido, quer dizer, presbiopia por causa do olho, presbiacusia por causa do ouvido. Aí você tem doenças que acontecem durante a vida, então você tem uma meningite, por exemplo, né? Uma infecção. Você tem um problema de diabetes muito alterada, que vai lesionando, você vai perdendo a audição, e não que você vai perder totalmente, você pode perder parcialmente. Tem tumores que desenvolvem perda de audição, então sempre tem que procurar o médico otorrinolaringologista para que ele vá fazer o diagnóstico do que está acontecendo com a sua audição, por que ela está caindo, por que você está tendo E normalmente é acompanhada com zumbido, na grande maioria das vezes, que depois você parece que quer fazer um bloco aí do zumbido. Nós vamos falar sobre zumbido. E aí, eles se acompanham, porque o zumbido pode ser gerado nessas célulazinhas, lembra que eu falei que estava lesionado, ou depois ele vai para o cérebro, aí que é o pior ainda. Tá? Eu conheço 2 casos interessantes, um do cara do zumbido, né? Tem alguns casos de zumbido que eu conheço, e tem um cara que ele mandou, aliás é o Zé Ricardo, depois, ele tatuou aqui perto da orelha um alto-falante com um corte, assim, tipo, aqui não funciona desse lado. Então. E ele me contou que o problema dele é que ele tem um problema de codificação. Então ele ouve tudo e o Então, tudo embaralhado. Pode ser um problema lá central, não sei qual que é o caso dele então. Então, assim, durante a vida a gente pode ir perdendo a audição por vários motivos. E até por problemas. Tem famílias, por exemplo, que começam a perder a audição com. Sim, é genético. É genético. Outras coisas também são... Ou todo mundo mora do lado da cachoeira, né? Exatamente. A família inteira. E aí você tem perfurações timpânicas, lesões da cadeia circular. Então você tem um monte de coisa que faz perder a audição. E o médico vai fazer o diagnóstico daquilo.
E aí tem vários tipos de tratamento. Então, por exemplo, tem algumas coisas que são cirúrgicas, que você pode refazer os ossinhos, refazer o tímpano, tudo isso você refaz. Não necessariamente um implante de um aparelho, Não que é o coclear. que é o coclear. Mas tem, tá? quer dizer, tem como corrigir os... Existem também aparelhos implantáveis para problemas condutivos. Então, são aparelhos de vibração. Então, vibra e vai transmitir direto para a cóclea. Tá. Pula o ouvido. A cóclea está saudável. Exatamente. A cóclea está saudável e ele não consegue transmitir. Então, você tem um aparelho que faz isso. Tá. Que são de vibração. E tudo isso o médico vai Identificar onde está. orientar e vai fazer. Agora, o grande tratamento é o aparelho de audição, na grande maioria das pessoas. Então, que é amplificar. São milhões de pessoas, para não dizer bilhões, perto de... Aliás, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, em torno de 1,5 bilhões de pessoas no mundo têm problemas auditivos. Uma das coisas que eu planejei conversar com você hoje aqui é o aparelho em si, viu? Então, aí o que acontece? É um grande negócio o aparelho de audição, porque por exemplo, no Brasil não tem nenhum aparelho de audição fabricado no Brasil. Né? Você só tem aparelhos importados, 100%. Nós estamos desenvolvendo um aqui no HC agora. Mas, eu pensei que tivesse pronto isso aí já. São bilhões de dólares aí que o Brasil importa de aparelho de audição. E é coisa cara, né? E o SUS, no Brasil, eu sempre que eu participei desse programa do SUS, isso lá atrás, na década de 90, quando eu que levei para o ministro da Saúde da época, que era o Dr. José Serra, que foi ministro da Saúde, eu levei para ele o projeto da Portaria de Saúde Auditiva. E aí ele implantou isso no Brasil, e até hoje esse projeto, lógico, ele foi ao longo do tempo, foi sendo aperfeiçoado, etc. e tal, mas ele dá direito a todo brasileiro ter o tratamento auditivo pelo SUS. Desde um aparelho de audição convencional, desde uma cirurgia, desde um implante coclear. O implante coclear custa R$75 mil. Só e o SUS faz? O SUS faz, entendeu? Nós no HC a gente faz 4 por semana. Entendeu? Às quartas-feiras. Nas quartas-feiras. Então, a gente sempre tem implantes lá, às vezes até mais que 4. Então, isso hoje é garantido por lei, tá? E funciona. E você sabe que é um dos únicos países do mundo, hein? Porque, olha, eu faço parte até hoje da Organização Mundial de Saúde. E lá, eu vejo os outros países, ninguém tem uma portaria de saúde auditiva tão evoluída como nós. Como é que o cidadão faz? Ele tem problema auditivo, ele chegou à conclusão que ele precisa de uma cirurgia. Pela UBS, não, ele vai passar pela UBS, porque o sistema de saúde do Brasil tem que ser referência e contra-referência. Começa postinho de saúde. Na UBS, no centro de saúde. Vai lá, daí ele vai ser encaminhado por uma AME, né, um ambulatório médico de especialidade. Né? Aí vai passar por um otorrino, e o otorrino vai dizer se vai fazer ou não, o que vai fazer, e aí vai referenciar para um hospital de referência daquela região, que vai receber ele e vai sempre orientar. Agora, ele pode, mesmo na cidade pequena, se ele precisar botar um aparelho de audição, existem centros credenciados para fazer isso. Então, só no Hospital das Clínicas, por exemplo, a gente põe 180 aparelhos por mês de audição, gratuitos pelo SUS. E aí, ele vai, se ele for na prefeitura da cidade dele, porque a gestão do SUS, na maioria das vezes, é feita pela gestão, é uma gestão municipal. Então, é da Secretaria de Saúde do município dele. Então, tem lá, o fulano mora em Louveira, no interior de São Paulo. Então, vai lá na Secretaria da Saúde e fala, eu preciso, o médico me indicou um aparelho aqui. Eles vão referenciar para algum centro credenciado daquela região dele. Tá. Eu dei um exemplo aqui, não tem nada, Louveira... Ótimo, até adoro Louveira, que eu tenho um sítio ali perto. Então, mas assim, as cidades têm o seu centro de referência, tá? E agora, lógico, né? Nós estamos num país continental, então tem uma pessoa que mora lá no meio da Amazônia, do Índio, lá com... entendeu? Então, assim, existem as dificuldades, é lógico que existem. Eu não estou falando que é uma mil maravilhas do mundo. Mas também não é assim na Inglaterra, também não é assim na França. O cara tem que batalhar. Sim, o cara tem que ir atrás, ele tem que querer. Ele tem que querer. Se ele vai desanimar, mas às vezes, coitado, o cara não tem tempo. Tem a mãe que tem 10 filhos, né? E tem um filho que tem o problema, não pode negar os outros. E demora muito. Desde o momento que o cara vai lá no posto de saúde, detecta o problema de surdez. Eu não posso dizer, entendeu? Tá. Ele tem que ter vontade, né? Por exemplo, aqui no HC tem uma fila.
Porque não tem como não ter fila. Mas tem fila na França, tem fila nos Estados Unidos não tem. Aqui pelo menos. Nos Estados Unidos não tem. Mas também não tem conserto. Por que não tem fila? Porque não paga para ninguém. Não oferece, tá? Não oferece, entendeu? Tá. Então aquela história, nós temos fila, mas poxa, né, nós somos um país que tem um investimento em saúde muito pequeno com relação ao PIB, né? E a gente precisa ter mais. E como tem muitos direitos, né? Porque hoje você tem muitos direitos. Então você tem direito a um tratamento oncológico de altíssimo custo, não sei o quê. Pô, não tem dinheiro para tudo. Não adianta, vai tirar o dinheiro da onde? Entendeu? Verdade. Tudo bem que tem problema de gestão? Tem. Né? Como a gente sabe, existem problemas de gestão em todas as áreas, né? Talvez se o dinheiro fosse melhor gestionado, sobrava mais, né? Sem falar em outras cocitas. Outras cocitas, pois é. Bom, então, mas assim, é muito dinheiro envolvido para manter uma saúde de alto nível, né? Professor, eu quero trazer outro assunto aqui, que é o zumbido, mas isso a gente pode falar no próximo bloco. Pode ser? É isso aí. Então segura aí. Para você que recebeu a gente na sua casa, nosso muito obrigado. Obrigado, professor Dr. Ricardo Bento. Obrigado a você. A gente hoje contou aqui com o apoio institucional da Fornali, que está mandando a pizza, e da Ingredientes Salgados, que mandou os salgadinhos para a gente. O link dele está aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Obrigado, pessoal. Valeu. Até a próxima.